Endividada, uma mãe solteira aceita pedido inusitado do patrão. Passar a noite com o milionário não estava no contrato. Mas, mal sabia ela o que o destino reservava para ela depois daquela noite. Antes de ouvir essa história emocionante, aproveite para se inscrever no canal. Philip Lewis era dono de uma presença magnética, o tipo de homem que não precisava fazer esforço para ser notado. Seu carisma ia além da boa aparência, embora seus traços fossem marcantes, com olhos intensamente sedutores e um sorriso que parecia sempre saber mais do que revelava. Ele tinha uma voz calma e firme, carregada de segurança, mas sem arrogância, o que fazia as pessoas quererem ouvi-lo. Philip era daquele tipo raro que conseguia transitar entre reuniões de alto nível em escritórios luxuosos e conversas descontraídas com funcionários do dia a dia, tratando todos com respeito e atenção. Ele tinha uma habilidade especial para cativar as pessoas ao seu redor, não apenas por sua inteligência afiada, mas também pelo modo como fazia cada pessoa se sentir única em sua presença. Philip sabia ouvir, um traço que o destacava em um mundo cheio de superficialidade. Ele tinha o dom de perceber pequenos detalhes sobre as pessoas, um tom de voz diferente, um olhar que desviava, e usava isso para demonstrar empatia e compreensão. Philip teve um dos dias mais difíceis de sua vida. A começar por uma discussão acalorada com sua namorada, Clarissa, que terminou de forma abrupta. Clarissa, sempre preocupada com status e aparência, não escondeu o desdém ao perceber que Philip estava menos focado nela e mais preocupado com os problemas que enfrentava no trabalho. Philip, você tem que entender que eu não posso viver com alguém que não me coloca como prioridade, disse ela, cruzando os braços e lançando um olhar frio. Prioridade? Clarissa, você sequer se importa com o que está acontecendo comigo, respondeu ele, tentando manter a calma. Ela deu um suspiro teatral antes de pegar sua bolsa de grife. Talvez devêssemos dar um tempo. Boa sorte com tudo isso. Sem olhar para trás, Clarissa saiu, deixando Philip sozinho no apartamento espaçoso e impecavelmente decorado, mas agora vazio de qualquer calor humano. Horas depois, como se o término não fosse suficiente, Philip recebeu uma ligação informando que uma de suas empresas, a que ele mais tinha se dedicado nos últimos anos, havia perdido um contrato crucial e estaria entrando em colapso. Foi o golpe final em um dia que parecia interminável. Ao chegar em casa exausto e com a gravata meio solta, Philip encontrou Julia, sua empregada. Ela era uma mulher simples, com um sorriso caloroso e olhos que transmitiam sinceridade. Julia estava terminando de limpar a cozinha quando ele entrou, visivelmente abalado. Boa noite, Sr. Lewis. Como foi o dia? Perguntou Julia, em um tom gentil. Ele soltou um riso amargo. Digamos que poderia ter sido melhor. Julia parou o que estava fazendo e o observou com atenção. Apesar de todo o cansaço em seu rosto, Philip continuava a ser o homem atraente e charmoso que ela secretamente admirava à distância. Julia, você já ia embora? Ele perguntou, a voz suave, mas carregada de uma espécie de urgência. Estou terminando aqui. Só preciso guardar essas coisas, respondeu ela, enquanto enxugava as mãos no avental. Philip se aproximou lentamente, os olhos buscando os dela, e disse de forma quase sussurrada: Fica comigo esta noite. Julia arregalou os olhos, claramente surpresa pelo pedido. Sr. Lewis, eu não sei se isso é uma boa ideia. Ele sorriu de um jeito sedutor, mas ao mesmo tempo vulnerável. Não estou pedindo nada além da sua companhia, Julia. Hoje eu só preciso conversar com alguém real. Alguém que não esteja comigo por interesse. Ela hesitou, mexendo no avental enquanto pensava. Philip continuou, como se lesse seus pensamentos. Eu pago por isso, Julia. Sei que você é uma mulher prática e deve ter suas prioridades. Só quero um pouco de honestidade e simplicidade hoje. E prometo, nada vai acontecer que você não queira. Julia olhou para ele, tentando entender se aquilo era mesmo verdade ou apenas uma forma de seduzi-la. Mas havia algo diferente em Philip naquela noite. Ele parecia quebrado,
sozinho e genuíno. Ela suspirou, pensando nas prestações atrasadas do empréstimo que precisou fazer para pagar a cirurgia de seu filho meses atrás. Aquela proposta inesperada poderia ajudar a colocar sua vida financeira nos trilhos novamente. Tudo bem, Sr. Lewis. Eu fico. Mas só para conversar, está bem? Disse ela, com um tom sério. Absolutamente, só conversar, respondeu ele, com um sorriso que, desta vez, parecia mais agradecido do que sedutor. Philip guiou Julia até a sala, onde ele abriu uma garrafa de vinho. Ele serviu uma taça para cada um, mas fez questão de não ultrapassar nenhum limite, deixando-a confortável. A noite começou com um silêncio hesitante, mas logo as palavras começaram a fluir. Julia contou histórias sobre sua infância, seu filho e as dificuldades que enfrentava como mãe solteira. Philip, por sua vez, abriu o coração sobre o fracasso do dia e o vazio que sentia em sua vida, mesmo cercado de luxos. Sabe, Julia, às vezes acho que tudo isso, ele apontou ao redor, não significa nada se você não tem com quem dividir. Talvez você esteja procurando no lugar errado, Sr. Lewis, respondeu ela, com um sorriso suave. E, pela primeira vez naquele dia, Philip sentiu algo diferente. Não era apenas conforto, era a sensação de estar, finalmente, sendo visto por alguém que enxergava além da superfície. A conversa entre Philip e Julia fluiu de maneira natural, como se eles fossem velhos amigos. Apesar de suas diferenças de mundos, ela tinha uma inteligência sutil e uma simplicidade que o cativava, enquanto ele a surpreendia com sua capacidade de ser vulnerável e genuíno. Julia não se deixava intimidar pelo charme natural de Philip. Entre risos e olhares mais longos do que o habitual, ela o fazia se esquecer, ao menos por algumas horas, do peso do dia difícil que carregava. E então, Julia, você sempre foi tão engraçada ou isso é algo que desenvolveu para lidar comigo? Brincou Philip, com um sorriso que parecia iluminar a sala. Bom, Sr. Lewis. Ela parou e corrigiu com um riso. Quer dizer, Philip, acho que é um talento natural. Eu tenho que manter o bom humor para lidar com a vida, não é? Ele riu, genuinamente, pela primeira vez naquele dia. Era um riso despreocupado, algo que ele não sabia que precisava até aquele momento. Conforme o vinho preenchia a taça de ambos, a barreira formal que o separava parecia desaparecer. Julia, com as bochechas levemente coradas, estava ainda mais encantadora aos olhos de Philip. Ela gesticulava animada enquanto contava histórias sobre seu filho, e ele se pegava observando cada detalhe, o brilho em seus olhos, a maneira como ela jogava o cabelo para trás, quase distraidamente. Você tem uma luz, Julia, disse ele de repente, interrompendo uma de suas histórias. Ela parou, surpresa, com um leve rubor tomando conta de suas bochechas já aquecidas pelo vinho. Uma luz? Perguntou, desconfiada, mas sorrindo. Acho que é o vinho falando. Philip negou com a cabeça, apoiando o queixo na mão enquanto a observava. Não é o vinho. É você. É a maneira como você fala, como você ri, como você faz tudo parecer mais leve. Julia desviou o olhar, sem saber exatamente como reagir. Apesar de todo o seu bom humor, ela não estava acostumada a receber elogios tão diretos, especialmente vindos de alguém como ele. Um silêncio cheio de significados pairou entre eles. Philip estendeu a mão devagar e tocou a dela, que estava pousada sobre a mesa. Julia olhou para ele, surpresa, mas não retirou a mão. Philip, começou ela, em um tom hesitante. Mas antes que pudesse terminar, ele se aproximou lentamente, seus olhos presos nos dela. Philip inclinou-se, com uma delicadeza que fez o coração de Julia acelerar, a beijou. Foi um beijo suave, quase como se ele estivesse pedindo permissão, mas carregado de uma intensidade silenciosa. Por um momento, o mundo pareceu parar. Não havia luxo, não havia diferenças sociais, apenas os dois, envolvidos em um sentimento que parecia inesperado, mas inevitável. Quando o beijo terminou, Philip manteve o rosto próximo ao dela,
os olhos ainda fixos nos dela. Você é incrível, Júlia. Eu não sabia o quanto precisava de alguém como você até agora. Júlia, ainda tentando recuperar o fôlego, sentiu o coração disparar. Parte dela queria se entregar àquele momento, mas outra parte, mais racional, sabia que havia limites que ela não queria ultrapassar. Philip, eu acho que é melhor não. Ele percebeu a hesitação nos olhos dela e sorriu, compreensivo. Com uma ternura que ela jamais imaginou vir dele, Philip levantou a mão e acariciou o rosto dela com os dedos, deslizando levemente pelo contorno de sua bochecha aquecida. Tudo bem, Júlia. Eu entendo. Não quero que você faça nada que não queira, disse ele, em um tom baixo, mas cheio de sinceridade. Ela sorriu, agradecida, e ele continuou. Mas eu não vou deixar você ir embora. Você vai dormir aqui esta noite, no quarto de hóspedes. É o mínimo que posso fazer para que você descanse depois de ter me salvado desse dia horrível. Philip, não precisa. Precisa, sim, interrompeu ele, com um sorriso tranquilo. Eu insisto. Júlia assentiu, sentindo-se estranhamente protegida pela suavidade em suas palavras e gestos. Enquanto Philip a conduzia pelo corredor até o quarto de hóspedes, ela percebeu que aquele homem, que parecia ter tudo, carregava um vazio que ela não imaginava. Boa noite, Júlia, disse ele, ao abrir a porta e lhe dar espaço para entrar. Boa noite, Philip. Ela entrou, e ele ficou ali, por um momento, observando-a. Quando finalmente fechou a porta, Philip deixou escapar um leve sorriso. Aquela noite, embora não tivesse acontecido nada além de um beijo, já era uma das mais marcantes que ele teve em anos. Philip estava deitado em sua enorme cama de lençóis impecavelmente brancos, mas o sono parecia algo impossível naquela noite. Seus pensamentos estavam presos no beijo suave e doce que compartilhou com Júlia. Ele fechava os olhos e revivia cada detalhe, o toque delicado de seus lábios, o calor das bochechas dela, o leve tremor que sentia quando suas mãos se encontraram. Havia algo em Júlia que o fazia querer mais, algo genuíno, real, completamente diferente do vazio que ele costumava encontrar nas relações superficiais de sua vida. Ele respirou fundo e tentou afastar a lembrança, mas o desejo era intenso, quase sufocante. De repente, num impulso de emoção, ele se levantou, pegou seu roupão de cetim, macio e caro, como todo o resto em sua vida, e caminhou pelo corredor silencioso em direção ao quarto de hóspedes. Quando chegou à porta, parou. Sua mão hesitou sobre a maçaneta. Philip sentiu o coração acelerar, não de desejo, mas de dúvida. Ele gostou de Júlia, não apenas como mulher, mas pelo que ela representava. Ela era simples, autêntica, alguém que não tinha medo de ser ela mesma. Mas seria certo entrar naquele quarto? Ele não queria que Júlia pensasse que ele era como tantos outros homens poderosos que usavam seu dinheiro ou posição para conseguir o que queriam. Philip fechou os olhos e respirou fundo. O que você está fazendo, Philip? Murmurou para si mesmo. Mesmo sedento de vontade de beijá-la novamente, ele deu um passo para trás e decidiu seguir outro caminho. Ele precisava se recompor, organizar seus pensamentos. Deixou a porta para trás e caminhou até a cozinha, onde abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Enquanto bebia, o silêncio da casa parecia ecoar. Ele se apoiou na bancada, olhando pela janela para a noite escura lá fora. Uma parte dele queria correr de volta, mas outra, mais racional, sabia que aquele desejo precisava de tempo, precisava ser construído com respeito. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu nunca me senti assim antes, admitiu para si mesmo. Enquanto isso, no quarto de hóspedes, Júlia estava deitada na cama, mas também não conseguia dormir. O beijo de Philip era tudo em que conseguia pensar. Seus lábios ainda pareciam sentir o toque dos dele, macios, precisos e delicados. O perfume dele estava gravado em sua memória, aquela fragrância sofisticada e marcante que parecia descrever quem ele era, confiante, charmoso e irresistivelmente sofisticado.
Júlia passou os dedos pelo próprio rosto, tentando se acalmar. Nunca antes ela se sentiu tão desejada, tão especial. Philip a fez sentir algo que ela nem sabia que precisava: ser vista, ser admirada. Contudo, enquanto essas emoções cresciam em seu peito, uma voz de alerta soou em sua mente. Vai dormir, Júlia, sussurrou para si mesma, como se precisasse colocar os próprios pensamentos em ordem. Isso é loucura. Você é só uma empregada. Mas, mesmo enquanto tentava se convencer, seu coração batia mais forte, e um sorriso involuntário brotou em seus lábios. Philip não era como ela imaginava. Ele era mais humano, mais vulnerável do que o empresário arrogante e distante que ela pensava conhecer. Ambos, separados por paredes, lutavam contra os mesmos sentimentos, cada um tentando encontrar um equilíbrio entre o desejo e a razão. A noite parecia longa, carregada de pensamentos não ditos e de emoções intensas que ficavam no ar, esperando pelo momento certo para serem reveladas. Na manhã seguinte, Júlia despertou com os primeiros raios de sol iluminando a janela do quarto de hóspedes. Apesar da noite agitada de pensamentos, ela sentia-se estranhamente leve, como se aquele beijo e a conexão com Philip tivessem plantado algo novo dentro dela, algo que ela ainda não sabia nomear. Com cuidado, levantou-se, arrumou a cama e foi até a cozinha, determinada a fazer algo especial antes de sair para aproveitar seu dia de folga, como combinado com Philip. Ela preparou uma pequena mesa de café da manhã. Escolheu os itens com carinho: frutas frescas, suco de laranja espremido na hora, croissants quentinhos e uma seleção de geleias que sabia serem as preferidas dele. Cada detalhe foi pensado para demonstrar atenção e cuidado. Depois de dispor tudo com perfeição, pegou um pequeno pedaço de papel e, com sua caligrafia simples mas caprichada, escreveu: Espero ter ajudado, Sr. Philip. Tenha um lindo dia. Volto amanhã. Ela deixou o bilhete ao lado do café, apoiado em um pequeno vaso de flores que já estava na mesa. Antes de sair, olhou uma última vez para o conjunto harmonioso e suspirou, tentando não pensar demais sobre o que aquilo significava para ela. Colocou seu casaco e saiu discretamente, sem fazer barulho. Philip acordou pouco tempo depois, sentindo o silêncio peculiar de sua casa. O aroma de café recém-passado chegou até ele, despertando-o por completo. Curioso, ele foi até a sala de jantar e parou no meio do caminho, surpreso. A mesa estava impecavelmente arrumada, como se tivesse sido preparada por alguém que realmente conhecia seus gostos. Os olhos de Philip logo encontraram um bilhete ao lado do café, e ele o pegou com cuidado, lendo as palavras simples e diretas de Júlia. Ele sorriu. Um sorriso genuíno, daqueles que aquecem o coração. Havia algo tão autêntico naquele gesto, tão diferente de tudo que ele estava acostumado. Philip, um homem que vivia cercado por luxo e bajulação, sentiu-se profundamente tocado por aquele simples café da manhã e pelo bilhete. Não era o café sofisticado em si, mas o carinho e a atenção que Júlia havia colocado em cada detalhe. Ele sentou-se à mesa, servindo-se de uma xícara de café e de uma fatia do pão quentinho. Enquanto comia, sua mente vagava. Como algo tão simples pode mexer tanto comigo? Perguntou-se. Ele era um homem acostumado a tudo do melhor: restaurantes estrelados, viagens luxuosas, pessoas que constantemente o bajulavam na esperança de algo em troca. Mas, ali estava ele, completamente desarmado por um gesto singelo e genuíno. Philip apoiou o cotovelo na mesa e passou a mão pelo rosto, sorrindo para si mesmo. Havia algo diferente em Júlia. Ela não era como as outras pessoas que ele conhecia. Ela era autêntica, simples, mas ao mesmo tempo, cheia de uma profundidade que ele nunca tinha percebido em ninguém. Mas, enquanto esses pensamentos o preenchiam, Philip também sentiu uma ponta de dúvida. Ele olhou para o bilhete novamente, seus olhos passando pelas palavras delicadas. Será que isso é bom? Murmurou para si mesmo. Ele se levantou da mesa e foi até a janela, olhando para os jardins impecavelmente cuidados de sua mansão. Apesar de se sentir atraído por Júlia e por tudo o que ela representava,
Não podia ignorar a realidade. Eles vinham de mundos completamente diferentes. Ele era um empresário de sucesso, acostumado a um estilo de vida luxuoso. Ela, uma mulher simples, dedicada ao trabalho e à sua família. Isso não pode dar em nada. Ele sussurrou, embora, no fundo, seu coração parecesse discordar. Philip ficou ali, parado, olhando para a paisagem enquanto tentava organizar seus sentimentos. Ele sabia que algo dentro dele estava mudando. E, pela primeira vez em muito tempo, isso o assustava. Os dias seguintes foram um turbilhão na mente de Philip. Ele se jogava de cabeça no trabalho, tentando ocupar cada minuto com relatórios, reuniões e decisões importantes. Mas, não importava o quanto se distraísse, o pensamento de Julia sempre retornava como uma onda irresistível. Era o som de sua risada, o jeito como seus olhos brilhavam ao conversar, o toque suave daquele beijo que o assombrava. Ele não conseguia fugir, e isso o incomodava profundamente. Certa noite, após mais um dia exaustivo no escritório, Philip chegou em casa. Assim que atravessou a porta, avistou Julia na sala, dobrando algumas toalhas recém-lavadas. Era a primeira vez que eles se viam depois da noite do beijo. Ela estava vestindo um simples vestido azul, seus cabelos presos em um coque desajeitado, e havia uma serenidade natural em seu rosto. Ao vê-lo, ela sorriu calorosamente, aquele sorriso que sempre parecia iluminar qualquer ambiente. Boa noite, Sr. Philip. Como foi o dia? Perguntou ela com sua habitual gentileza, colocando as toalhas de lado para lhe dar atenção. Philip sentiu seu coração disparar ao ouvir sua voz. Ela tinha essa capacidade de fazer tudo ao redor parecer mais leve, mais vivo. Mas, em vez de retribuir o sorriso, ele colocou a máscara que vinha praticando desde aquele fatídico beijo. Um homem frio, calculado, distante. Boa noite, Julia, respondeu ele, seco, enquanto tirava o paletó e o pendurava no encosto de uma cadeira. Não olhou diretamente para ela, como se evitasse qualquer tipo de conexão. O sorriso de Julia diminuiu ligeiramente, mas ela tentou manter a naturalidade. Aproximou-se, como sempre fazia, preocupada em ser atenciosa. Posso preparar algo para o senhor? Um chá, um lanche rápido. Deve estar cansado. Philip finalmente levantou os olhos para ela, e por um breve momento, seus olhares se cruzaram. Havia algo nos olhos dele, uma mistura de desejo e conflito interno, que fez o coração de Julia bater mais rápido. Mas, em vez de se entregar a esse momento, ele recuou, afastando-se com um suspiro pesado. Não precisa, Julia. Eu estou bem. Só quero descansar. A resposta fria e direta foi como um balde de água gelada para ela. Julia piscou, tentando esconder a decepção que sentia se acumulando em seu peito. Claro, Sr. Philip, respondeu, voltando sua atenção para as toalhas, mesmo que suas mãos tremessem ligeiramente. Philip a observou de relance enquanto subia as escadas. Sua vontade era voltar, tocar seu rosto como fizera na noite do beijo e dizer que tudo estava bem, que ele não conseguia parar de pensar nela. Mas o medo, o orgulho, e aquela voz que repetia que eles eram de mundos opostos, o impediam. No entanto, ao chegar ao topo da escada, Philip parou e olhou para trás. Julia estava de costas para ele, mas sua postura parecia diferente, mais tensa, mais contida. Ele sabia que havia magoado-a. No andar de baixo, Julia tentava parecer indiferente, mas seu coração estava apertado. Enquanto dobrava a última toalha, sua mente gritava com ela mesma: como você pôde ser tão boba, Julia? Ele é seu patrão. Um homem rico, charmoso, acostumado a mulheres sofisticadas. Por que ele se interessaria por você? Ela mordeu o lábio, segurando as lágrimas que teimavam em surgir. Não era só a distância dele que a magoava, mas a forma como Philip havia criado um muro entre eles depois daquele momento especial que, para ela, parecia ter significado algo. Você é só uma empregada, ela sussurrou para si mesma, com um sorriso triste,
como se tentasse convencer seu coração. Mas, por mais que tentasse negar, a verdade era que ela havia começado a criar expectativas. Não era algo planejado, mas Philip, com seu jeito charmoso e ao mesmo tempo atencioso, tinha despertado algo nela. Ainda assim, Júlia endireitou os ombros e respirou fundo. Você é forte, Júlia. Amanhã é um novo dia, pensou. Mesmo magoada, ela decidiu que não deixaria Philip perceber o quanto aquilo a estava afetando. Se ele queria distância, ela daria, mesmo que isso custasse o seu sorriso. Philip caminhava pela ampla sala de sua mansão, com os olhos fixos no copo de uísque que segurava. A luz suave das luminárias refletia no líquido âmbar, mas sua mente estava em outro lugar. Ele acreditava estar fazendo o que era certo. A distância que colocará entre ele e Júlia era, segundo seu raciocínio, a única maneira de preservar a ordem de sua vida. Afinal, ele era Philip Lewis, um homem de luxo, sofisticação e influências poderosas. Ele precisava manter o foco em seu mundo. Um mundo feito de festas exclusivas, viagens em jatos particulares e relacionamentos que, embora rasos e muitas vezes recheados de interesses, eram fáceis e previsíveis. Philip repetia para si mesmo que seu futuro afetivo deveria seguir essa linha. Alguém do seu nível, como ele gostava de definir. Alguém com quem pudesse desfilar em eventos de gala sem levantar questionamentos. Porém, mesmo com todos esses argumentos, ele não conseguia apagar da memória os olhos doces de Júlia, o som da risada sincera, o toque leve de seus lábios naquela noite em que tudo mudou. Isso vai passar, murmurou para si mesmo, apertando o copo. Precisa passar. Enquanto isso, do outro lado da casa, Júlia estava sentada em sua cama, segurando uma foto do filho. Era seu ritual todas as noites antes de dormir, olhar para a imagem de seu pequeno, lembrar-se do motivo pelo qual trabalhava tanto e reunir forças para o dia seguinte. Mas naquela noite, suas emoções estavam em desordem. O pensamento de Philip, com seu charme irresistível, seus olhos penetrantes e sua voz grave, não saía de sua cabeça. Ele era o homem que a fizera se sentir especial, mesmo que por um instante. Um instante que agora parecia tão distante quanto impossível. Júlia respirou fundo, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam escapar. Será que consigo continuar trabalhando aqui? Pensou em voz alta, fitando a foto do filho como se buscasse uma resposta. Ela sabia que não seria fácil. Cada vez que cruzava com Philip na casa, sentia o impacto de sua presença. Um homem que antes era carinhoso e próximo, mas que agora se escondia atrás de uma barreira fria e calculada. Aquilo a machucava mais do que ela gostaria de admitir. Mas a realidade logo voltou a golpeá-la. Júlia não tinha escolha. Ela tinha contas a pagar, uma casa simples para sustentar e, acima de tudo, um filho para criar. Eu não posso desistir agora, disse a si mesma com firmeza. Erguendo o queixo, Júlia decidiu que enfrentaria a situação. Ela precisava superar aquele sentimento. Por mais verdadeiro e puro que fosse, era impossível. Philip era inalcançável, um homem que vivia em um mundo que ela nunca poderia habitar. Eu sou forte, murmurou, como um mantra, enquanto guardava a foto de seu filho na mesa de cabeceira. Já passei por tanta coisa. Posso superar isso também. De volta à sala, Philip ainda caminhava, perdido em pensamentos. Ele acreditava que estava fazendo a escolha certa, mas, no fundo, não conseguia ignorar a sensação de vazio que se instalava em seu peito cada vez que afastava Júlia. Era como se algo vital estivesse escapando entre seus dedos, mas ele não tinha coragem de admitir. Enquanto os dois tentavam se convencer de que suas decisões eram as melhores, algo pairava no ar. Um sentimento que, apesar de sufocado pela razão, era impossível de ser apagado completamente. E, mesmo que em silêncio, tanto Philip quanto Júlia sabiam que estavam marcados por algo que já não conseguiam controlar. Era final de tarde, e Júlia, como de costume, arrumava suas coisas para ir embora. O sol tingia o horizonte de tons dourados, e a brisa suave balançava as cortinas da sala.
Ela já havia deixado a casa impecável, pronta para o retorno de Philip. Mas, ao se aproximar da porta para sair, ouviu o som de risadas ecoando do lado de fora. Quando a porta se abriu, lá estava ele. Philip entrou na mansão com Fernanda ao seu lado. Ela era deslumbrante, o tipo de mulher que parecia ter saído de uma capa de revista de alta sociedade. Seus cabelos loiros brilhavam sob a luz dourada do entardecer, e suas roupas de grife se ajustavam perfeitamente a seu corpo esguio. Cada joia que Fernanda usava parecia estrategicamente escolhida para exalar riqueza e sofisticação, enquanto uma maquiagem impecável destacava seus traços delicados. Júlia, vestindo uma camiseta simples, calça jeans e sapatos desgastados pelo uso, sentiu um frio na espinha ao vê-los. Philip lançou-lhe um olhar que, para ela, foi impossível decifrar. Era um olhar que parecia querer dizer algo, como se tentasse justificar a presença de Fernanda. Ou, talvez, dizer algo cruel, como: "Este é o tipo de mulher que pertence ao meu mundo." Júlia, confusa, sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Fernanda, por sua vez, olhou para Júlia com desprezo evidente. Seus olhos avaliavam a mulher de cima a baixo, como se quisessem lembrá-la de que ela não passava de uma empregada. Aquele ar de superioridade perfurava Júlia como uma lâmina invisível. Tentando manter a compostura, mesmo com o nó na garganta que a sufocava, Júlia falou com a voz mais firme que conseguiu. "Senhor Philip, deixei tudo em ordem, como sempre. Já estou indo embora. Boa noite." Ela saiu rapidamente, sem esperar por uma resposta, mas, por dentro, sentia-se quebrada. Enquanto atravessava o jardim da mansão em direção ao portão, as lágrimas que tanto tentava segurar começaram a escorrer. Ela limpou o rosto com pressa, murmurando para si mesma: "Você é forte, Júlia. Não se deixe abater." Dentro da casa, Philip observava a silhueta de Júlia desaparecer pela porta. Ele percebeu o brilho de tristeza em seu olhar antes que ela saísse, e isso incomodou mais do que queria admitir. Ele sabia que havia magoado Júlia. E sabia, também, que tinha trazido Fernanda de propósito, na tentativa de reafirmar para si mesmo que seu mundo era aquele: festas luxuosas, relacionamentos fáceis e mulheres que combinavam com sua vida de status. Mas, enquanto Fernanda falava sem parar sobre suas viagens e seu círculo social, Philip estava distante. Sua mente se fixava em Júlia, na forma como ela tentará disfarçar a dor ao falar com ele. O que ele havia feito? Por que aquilo o afetava tanto? Ele olhou para Fernanda, mas tudo nela parecia agora superficial e entediante. "Philip?" chamou Fernanda, percebendo sua distração. "Você está me ouvindo?" Ele respirou fundo, tentando se recompor, mas a irritação crescente com aquela conversa o dominava. Finalmente, com um tom educado, mas firme, ele disse: "Fernanda, acho que é melhor terminarmos a noite por aqui. Tenho algumas coisas para resolver." "Oh, claro", respondeu ela, um tanto surpresa. "Nos vemos outro dia, então?" "Sim, claro", disse Philip, com um sorriso breve, enquanto a acompanhava até a porta. Assim que ela saiu, Philip fechou a porta e encostou-se nela, soltando um longo suspiro. Júlia continuava tomando conta de seus pensamentos. Ele sabia que tinha errado ao tentar afastá-la de maneira tão cruel, mas, ao mesmo tempo, a ideia de se permitir sentir algo por ela o assustava. Era um conflito que o consumia. Caminhando para a cozinha, Philip serviu-se de um copo de água e apoiou-se no balcão, olhando pela janela. Lá fora, o céu escuro começava a ser iluminado por estrelas, mas ele não conseguia apreciar a beleza da noite. Em sua mente, havia apenas a imagem de Júlia, a mulher simples, com um coração genuíno, que o fazia sentir algo que nenhuma joia ou festa de gala jamais poderia oferecer. Na manhã seguinte, o sol iluminava suavemente a casa de Philip, mas dentro dela, o clima era frio e vazio para Júlia. Ela havia decidido que aquele seria seu último dia ali. O simples pensamento de continuar vendo Philip ao lado de Fernanda,
ou de qualquer outra mulher, era insuportável. Embora ela precisasse do emprego, sua dignidade e seu coração não suportariam a convivência diária com uma dor tão profunda. Júlia trabalhou como sempre, deixando a casa impecável, mas seu coração estava pesado. Cada canto daquela mansão trazia lembranças dele, os momentos de gentileza, o beijo que despertou nela um sentimento que nunca havia experimentado. Ao fim do dia, quando tudo estava em ordem, ela tirou um envelope do bolso e o deixou sobre a mesa do escritório de Philip. Dentro, estava sua carta de despedida, escrita com lágrimas e coragem. Na carta, Júlia desabafava. Philip, eu nunca quis me apaixonar por você, mas foi inevitável. Você me mostrou um lado seu tão humano, tão verdadeiro, que era impossível não me encantar. Não foi pelo luxo ou pela sua aparência, mas pelo Philip que, uma noite, pediu minha companhia, me tratou como uma mulher incrível e me beijou como ninguém jamais fez. Mas, depois disso, você mudou. Tornou-se frio, distante, e eu entendi que nosso mundo é diferente demais. Talvez tenha sido tolice minha criar esperanças, mas não posso controlar meu coração. Por isso, decidi ir embora. Sei que é impossível viver um amor com você, e prefiro me afastar, mesmo que isso custe meu sustento. Quero que saiba que desejo, de coração, que você seja feliz, seja com quem for. Adeus, Júlia. Quando Philip chegou em casa, a mansão estava estranhamente silenciosa. Ele percebeu o envelope sobre a mesa e, ao abrir e ler a carta, sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Cada palavra parecia perfurar seu coração. Ele se deu conta de que não queria perder Júlia. A ideia de não vê-la todos os dias, de não ouvir sua voz ou de sentir sua presença calorosa, era insuportável. Philip largou a carta sobre a mesa, pegou as chaves do carro e saiu em disparada. Ele sabia onde Júlia morava. Lembrava-se das vezes em que a levava para casa em dias de chuva. Chegando lá, desceu do carro com o coração acelerado, o olhar determinado. Bateu à porta, e Júlia atendeu, surpresa. Ela ainda estava com os olhos inchados de chorar, e, ao vê-lo ali, ficou sem palavras. Antes que ela dissesse algo, Philip tomou a iniciativa. Júlia, me perdoe. Eu fui um covarde. Acreditei que a diferença entre nossos mundos era uma barreira intransponível, mas agora eu sei que isso não importa. O que importa é o que sinto por você. Ela olhava, perplexa, enquanto ele continuava. Eu não consigo mais viver sem você. Desde que entrou na minha vida, nada mais foi igual. Eu tentei afastar esse sentimento, mas não posso. Não quero que você vá embora, Júlia. Quero que volte, mas não como minha empregada. Quero que volte como a mulher que eu amo. As lágrimas desciam pelo rosto de Júlia. Ela sentia o coração pulsar tão forte que parecia que ia explodir. Philip, você tem certeza disso? Eu não sei se consigo acreditar. Ele deu um passo à frente, segurando suas mãos. Júlia, eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci, e não vou deixar o medo ou as convenções me afastarem de você. Por favor, me perdoe por ter te magoado. Antes que ela pudesse responder, ele a puxou para perto e a beijou com toda a paixão e sinceridade que havia guardado por tanto tempo. Foi um beijo carregado de emoção, como se o tempo tivesse parado ao redor deles. De repente, uma vozinha animada interrompeu o momento. Mamãe, quem é esse? Era o filho de Júlia, com os olhos brilhantes de curiosidade. Júlia sorriu, ainda com lágrimas nos olhos, e olhou para Philip. Esse é o Philip, querido. Philip abaixou-se para ficar na altura do menino e estendeu a mão, sorrindo calorosamente. Oi, campeão. O menino apertou a mão dele com entusiasmo, e Júlia, emocionada, convidou Philip para entrar. Ao fecharem a porta, os três sentaram-se juntos, rindo e conversando. Ali, naquele instante, ambos perceberam que estavam diante do início de algo precioso. Uma nova família, unida por um amor que desafiava todas as barreiras.
Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar nos comentários de onde está vendo este vídeo.